Muito bom, nós estamos aí na quinta semana, na quinta quarta-feira, desse tempo que chamamos de a 7 semanas de jejum e oração. Tem sido muito precioso esse tempo. Certamente nós vamos ter mais momentos como esse, porque é um tempo em que nós conseguimos dedicar, nós conseguimos abrir mão daquilo que para nós, para o ser humano, é tão importante, que é a alimentação. Então, isso dá consciência do tempo em que nós estamos reservando para abrir mão daquilo que é importante para o nosso corpo, para estarmos orando ao nosso Deus. Cura e libertação é o tema, né, que nós temos trabalhado nessas semanas. E objetivo é trabalharmos esse tema tão relevante, principalmente pelos dias que vivemos, não é? Necessitamos de liberdade, necessitamos de libertação, necessitamos de cura, libertação de tantos pecados que nos aprisionam ainda. Precisamos de libertação, às vezes, de nós mesmos, das condições que nós mesmos acabamos dando para nós, e muitas vezes isso nos afasta tanto de Deus. E dentre esses detalhes que nos aprisionam, né, nós temos aí, para nós não nos esquecermos, né, porque alguém pode estar dizendo assim, puxa, mas será que nós precisamos de cura e libertação mesmo? Sim, nós precisamos de cura e libertação porque nós somos seres humanos, temos influência da carne, e nós vemos aí pecados escravizadores na área da imoralidade, impureza, idolatria, ciúme, ódio, discórdia, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias. Infelizmente, tudo isso acontece em mais grau ou menos grau, e de várias formas, mesmo entre os salvos em Cristo, mesmo na igreja. Então, nós precisamos muito dessa... Mãe, você pega suco? Olha no copo. O que é isso? É suco de... Parece que minha conexão caiu aí. Eu não sei até onde os irmãos acompanharam, mas eu estou aqui ressaltando um tipo de escravidão a que nós não estamos mais sujeitos, aquela escravidão eterna de estarmos longe de Deus eternamente, porque nós somos de Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, existe um tipo de escravidão em relação aos crentes, que são essa escravidão que precisamos lutar,
e a escravidão em relação aos não crentes, não é? Que só Jesus, esse que morreu na cruz para nos libertar, não é? Quebrar as cadeias que nos mantinham escravos eternamente de Satanás. Então, já vimos aí que existem dois tipos de libertação, uma as dos crentes, que essas precisamos lutar, que tem a ver com essas com a natureza humana exercendo uma ação muito forte ainda sobre nós, e a escravidão dos crentes, não é? É o caso de possessão, por exemplo. Já pudemos ver as características dos pecados escravizadores, lembram? Não é? Nós estudamos nas últimas quartas-feiras. Então, nós vimos aí algumas características, né? Quando você ainda não pratica, embora já tenha tentado encerrar essa escravidão, mas ainda não conseguiu. Então, você ou nós somos ainda escravizados por esse pecado. Quando nós praticamos, depois lançamos a culpa pelo nosso fracasso a alguma outra pessoa, ou pessoas, ou coisas, ou circunstância humana. Quando nós nos convencemos que nós não somos escravos do pecado, não, e que nós podemos interrompê-lo a qualquer momento, só que nós não interrompemos nunca. Então, são algumas características aí desses pecados escravizadores, não é? Nós não entramos em detalhes de quais são esses pecados, porque nós sabemos quais são os pecados que nos escravizam. Eles nos incomodam, não é? O Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Nós temos a consciência de que nós precisamos de libertação de alguns tipos de pecados que teimam em ficar grudadinhos em nós. Nós vimos também alguns resultados de nos manter presos ou escravizados ao pecado. Então, Deus não garante ouvir as nossas orações e responder aos nossos pedidos. Essa é um dos resultados, das consequências de nos mantermos em pecado. Quando nós colhemos as consequências, tanto espirituais como materiais, dos pecados que nós somos escravos. Existem consequências, todo pecado tem a sua consequência. Nós colhemos consequências, tanto espirituais quanto materiais. Perdemos a alegria da salvação, nos colocamos sob uma disciplina corretiva do Senhor, e a disciplina corretiva do Senhor, ela é dura às vezes, ela é dolorida às vezes. Então, nós trabalhamos aí alguns desses temas. E na quarta-feira passada, o pastor Moisés trouxe para nós uma mensagem que se resumia no seguinte: maturidade implica em cura e libertação. Maturidade implica em cura e libertação. E cura e libertação implica em maturidade. É uma relação chamada relação bionívoca aí, não é? Vai tanto da maturidade promovendo cura e libertação, como da cura e libertação promovendo maturidade. Então, nós vimos isso, né, no desenvolvimento de todo o estudo que o pastor Moisés trouxe. E o texto da palavra de Deus que tem nos conduzido são dois textos, não é? Um está em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então, ele é um condicional, não é? Nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará na proporção do quanto nós permanecemos nesse ensino. E o fato de nós permanecermos no ensino, o fato de nós estarmos em sintonia com os propósitos de Deus, isso exige foco, exige atenção, exige disciplina, automaticamente vai nos levar cada vez mais à libertação, cada vez mais à cura e à libertação. E o outro texto é o de Romanos, capítulo 6, versículo 22, que nos diz lá: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. São elementos muito interligados. A vida eterna, a santificação, o fato de sermos servos de Deus, sendo usados como ferramenta por Deus e libertados do pecado. Então, são ideias muito imbricadas uma na outra, relacionadas uma com a outra. Então, tudo isso tem a ver com cura e libertação. Libertamos-nos das opressões na proporção do quanto nós focamos a nossa atenção na nossa relação com Deus. Isso é maturidade. Então, foi bastante importante a mensagem e o estudo que o pastor Moisés conduziu na quarta-feira passada. Pude resumir assim: maturidade significa cura e libertação, e cura e libertação significa maturidade. Portanto, trabalhemos aí no sentido de estarmos cada vez mais libertos, para estarmos cada vez mais maduros, e estarmos mais maduros para cada vez mais libertos de tudo aquilo que nos oprime, não é mesmo? Agora, eu quero trabalhar um pouquinho hoje como vencer, porque essa é uma pergunta que não quer calar, né? Tá bom, pastor, o que eu faço então? Como vencer? Não se trata de receitinha de bolo, tá bom? Vai depender muito da interação e do relacionamento íntimo que a gente tem com Deus, do tempo que a gente gasta com Deus, das prioridades que a gente dá para as coisas de Deus, sabe? Tudo isso está muito. Versículo 10 e versículo 11 de Efésios 6. Então, olha só, deixa eu colocar uma frase aqui. Para vencer os pecados que nos escravizam, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Faz sentido isso para você? Já que os pecados que nos escravizam são pecados espirituais, que partem do elemento espiritual, as armas que precisamos usar precisam ser espirituais também. E é isso que o apóstolo Paulo vem dizendo ali no versículo 10 e 11, quando ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, de que forma? Revestindo-nos de toda a armadura dele. É o que ele continua dizendo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu acho que
isso faz muito sentido e a gente consegue entender isso muito claramente. Precisamos, sem dúvida nenhuma, buscar força em Deus, porque é só Deus quem pode nos dar força para as lutas espirituais. Então, estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É como se estivesse emendando aí um como, quando o apóstolo Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura. É como se ele dissesse assim, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder, revestindo-nos. Ou seja, de que forma? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, se nós parássemos aqui e não falássemos mais nada, nós já precisaríamos focar as nossas a aquisição das nossas resistências no fortalecimento do Senhor e do seu poder, revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Agora, existem alguns porquês. Por que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus? Então, eu vou procurar ser sucinto, tá bom? Depois a gente vai poder recuperar essa mensagem para gravar bem esses elementos. Então, olha só, é necessário estar revestido da armadura de Deus, porque as nossas lutas não se restringem à esfera material. Elas se restringem, muito delas, à esfera espiritual. Satanás, ele trabalha no campo espiritual, já que ele é um ser espiritual, para nos neutralizar, para nos deixar fracos, para nos deixar sem força, essa força que nós buscamos em Deus. Então, todas as vezes que nós deixamos de buscar a Deus, todas as vezes que nós perdemos esse contato íntimo, espiritual com Deus, nós ficamos mais enfraquecidos. E é aí que Satanás usa das suas estratégias para nos debilitar ainda mais. Então, nós lutamos com forças espirituais. Estamos em meio a uma batalha espiritual contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, como diz o texto, no versículo 12. Versículo 12 diz lá, pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, esse ser espiritual, ele é extremamente forte. Veja só, ele rege um amplo reino de anjos caídos e seres demoníacos. Então, são esses os nossos inimigos, os nossos verdadeiros inimigos. Nós não temos que lutar com pessoas, nós temos que lutar com esses anjos caídos, com esse reino de anjos caídos e seres demoníacos. Não é? Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4, ali diz, aquele texto, viu-se também outro sinal no céu, aquele texto de Apocalipse 12. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou sobre após si a terça parte do céu, das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Ele está falando da terça parte do céu de anjos que caíram e que estão junto com Satanás para minar as nossas forças, para nos escravizar. E eles usam as nossas fragilidades humanas, eles usam a nossa estrutura carnal, a nossa natureza caída. Então, isso não é pouco. Nós estamos falando aí do príncipe da potestade do ar, ou das potestades do ar.
O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, no versículo 2 e 3, ele vem dizendo isso. Olha, vocês já estão livres disso, né? Mas antigamente vocês viviam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, essas potestades do ar, essa terça parte dos anjos do céu, que Satanás trouxe para a terra, para quê? Para vir contra nós. Então, eles são muito poderosos. Precisamos, sem dúvida nenhuma, e levar muito a sério o estarmos nos munindo de toda a força de Deus, fortalecendo-nos no Senhor e na força do seu poder. Porque com a nossa força nós não vamos conseguir absolutamente nada, não vai fazer nem cócegas. No mais simples diabinho, sabe? Além disso, Satanás tem por filhos aqueles que não são de Cristo. Porque ou somos filhos de Deus, ou somos filhos de Satanás. É bem assim. E esses são seus emissários. Nós vimos isso em 1 João capítulo 3, versículo 7 a 10, especialmente o verso 10, que diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Alguém pode achar, nossa, pastor, como é duro isso, quem não é filho de Cristo é filho do diabo? João está dizendo aqui no verso 10, aqui nesse texto de 1 João capítulo 3, do verso 7 ao 10, especialmente no 10. Quem não pratica justiça não é de Deus. Então, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo são usados como seus emissários para minar a nossa resistência. Eu vivo essa experiência e eu tenho certeza que você vive essa experiência também. Às vezes, na nossa própria família, a gente encontra esse tipo de resistência. Além disso, ele é Deus, com D minúsculo, não é? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo fala que ele é o Deus desse século. E o Deus desse século é quem cegou o entendimento dos incrédulos. Então, é esse diabo, é esse Satanás, são esses anjos caídos, essa terça parte do céu que Satanás, com a sua cauda, jogou para a terra, que oferece resistência a nós e nos faz escravos seus através desses pecados, não é? Que tão de perto nos rodeia, como a palavra de Deus diz. Então, é necessário ser revestido pela armadura de Deus, ou da armadura de Deus, porque a nossa luta é contra o maligno. A nossa luta não se restringe à esfera humana, não é o desemprego que é o nosso maior inimigo, não é o problema financeiro o nosso maior inimigo, não é a doença o nosso maior inimigo, não é o Bolsonaro, o Lula, o fulano, o Beltrano, ou quem quer que seja, que são os nossos inimigos. O nosso inimigo é Satanás. Então é necessário estarmos revestidos dessa armadura de Deus. E nós baixamos muito a guarda em relação a isso. Nós baixamos muito a guarda, nós deixamos nos levar pela nossa alma, ou seja, deixamos nos levar pela nossa mente, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, a ponto de nós sentirmos ira, estarmos irados, às vezes, com pessoas. Luto contra isso também, queridos. Eu sei que você luta contra isso também. Precisamos, é necessário estar revestido da armadura de Deus. Também é necessário estar revestido da armadura de Deus, porque o nosso adversário, o diabo, vai nos induzir a pecar
para destruir a nossa eficiência diante de Deus, como crentes em Cristo Jesus. É isso que ele vai fazer. Ele vai minar a nossa resistência. A nossa eficiência de cristianismo, a tendência é baixar. Esse é o alvo de Satanás. É baixar a eficiência de ação cristã. É baixar o nível de eficiência do nosso cristianismo. É baixar o nível de eficiência da vida em abundância. Ao invés de vida em abundância, vida cada vez menos abundante. A falta de alegria, por exemplo, é uma delas. Então, por isso é necessário nós estarmos nos revestindo dessa armadura de Deus. Mais uma, é necessário andar revestido da armadura de Deus, porque Satanás é o príncipe enganador deste mundo e ele maquina diligentemente para alcançar vitória sobre nós. Parece que esses elementos, eles são quase iguais, mas são muito complementares, são objetivos, né? Objetivos de Satanás, induzindo-nos a pecar, destruindo a nossa resistência, maquinando diligentemente para obter vantagens sobre nós e nós estarmos fazendo aquilo que ele se alegra que estejamos fazendo, porque ele sabe que se estivermos fazendo o que ele se alegra, isso está entristecendo o seu arqui-inimigo, que é Deus. Né? Nós vemos ali em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo diz ali, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. Então, diante das tristezas de Paulo, ele realça, falando ao povo de Corinto, que o trabalho dele era fazer com que conscientizasse as suas ovelhas para que não estivessem sendo vencidos por Satanás, assim como ele não se deixava vencer por Satanás, porque ele diz, bem conhecemos, não ignoramos os seus ardis, as suas estratégias, as estratagemas de Satanás. Ele é muito inteligente. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Ele sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe onde nos pegar. Ele vai mexer exatamente ali. Ele não vai mexer naquela natureza humana que nós não caímos, vamos dizer assim, que nós somos mais resistentes. Ele vai mexer onde nós estamos mais debilitados. E ele maquina diligentemente. Então, por isso, nós precisamos estar revestidos dessa armadura. Depois, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre essas armaduras aí. Já falamos em outros momentos nos cultos de quarta. Mas vamos voltar a falar um pouquinho mais na quarta-feira que vem sobre essas armaduras, tá? Mas, por enquanto, só fazendo com que a gente entenda por que a gente precisa gastar tempo com isso, se revestir dessa armadura de Deus. É necessário andar revestido da armadura de Deus porque Satanás, por meio de seus mensageiros, procura nos induzir aos erros continuamente. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele se refere ao que aconteceu no Éden, né? Dizendo aí, mas temo que, olha só o temor de Paulo, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Preocupação de Paulo
em relação aos seus irmãos, aos nossos irmãos do passado ali de Corinto. E são as preocupações de Deus em relação a nós. Por isso, precisamos nos revestir dessa armadura de Deus. E Tito, não é? No capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes, a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer a Deus, mas negam pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. E tudo isso é trabalho de Satanás. Tudo isso é trabalho de Satanás. Pregar o evangelho, mas negar o seu efeito pelas suas ações. O trabalho de Satanás é muito mais forte pelas nossas ações. Às vezes ele deixa até que a gente fale o que precisar falar, mas ele vai tentar desmentir as nossas palavras através das nossas próprias ações. Ou seja, as pessoas vão deixar de ouvir as nossas palavras do evangelho pelas nossas atitudes, e atitudes, muitas vezes, que têm a ver com esses pecados e que Satanás joga na nossa cara. Né? Então, precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Enfim, nós vimos aí alguns porquês nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Nós não podemos fazer ouvidos mocos, nós não podemos fazer ouvidos surdos diante dessa palavra do apóstolo Paulo, ali em Efésios capítulo 2, versículo 10 e 11. É necessário estarmos fortalecidos na força do seu poder. Sem isso, não existe vitória sobre os pecados, que tão de perto nos assedia. Nós não conseguiremos vencer os pecados, ou seja, nós continuaremos sendo escravos dos nossos pecados, se nós não nos fortalecermos no Senhor. Por isso, muito juntos de Deus, por isso, lendo a palavra o tempo todo, por isso, cultuando a Deus, por isso, estando juntos como igreja, por isso, orando intensamente. Por isso, de joelhos e de preferência com jejum, né? E em jejum, ou seja, complementando com jejum esse trabalho de fortalecimento no Senhor e na força do seu poder, revestindo-nos dessa armadura de Deus. Porque senão, queridos, nós vamos desejar eternamente entre aspas, não é? Enquanto vivermos, vamos desejar estar livres dessas tentações e vitoriosos nas tentações, mas nunca vamos conseguir. Vamos ter sempre aquela sensação: eu tento, mas não consigo. Ah, eu sou fraco mesmo. Ah, mas a natureza humana é terrível. Ah, que bom que Deus é misericordioso e gracioso. É verdade. Mas não se esqueçam, nós conta de nos mantermos escravos dos nossos pecados. E isso significa, voltando lá no começo, necessidade de libertação. Por isso é que precisamos de cura e libertação. É um trabalho constante. Não é um trabalho que estamos fazendo escudo, com a espada, com o cinturão, com o calçado, com aqueles calçados próprios, não é? São itens da armadura de Deus que nós vamos aí avaliar na próxima quarta-feira.
tá bom? E a nossa oração, para que nós estejamos alertas, não sejamos crianças ingênuos diante de tão inteligentes seres e tão potentes seres, esses seres espirituais do mal que vivem para tirar a nossa resistência espiritual e nos afastar de Deus, promovendo doenças e nos deixando cada vez mais cativos a Ele, e menos cativos a quem deveríamos estar plenamente cativos, que é a Jesus que morreu na cruz, entregou a sua vida, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos desfrutar da eternidade com Cristo, não é mesmo? Como nós dissemos logo no começo deste tempo de culto. Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude nisso, continue nos ajudando nisso, mas vamos orar para que realmente deixemos de ser crianças na fé e estejamos cada vez mais ganhando esse fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Senhor Deus, obrigado por podermos gastar esse tempo refletindo nessa tua palavra. Pedimos, ó Deus, que não nos esqueçamos de estarmos buscando esse fortalecimento no Senhor e na tua força, revestindo-nos dessa armadura. Somos muitas vezes ingênuos quando partimos para a batalha sem estarmos paramentados com essa armadura, mas que nós possamos estar conscientes, primeiro, de que precisamos dela, e segundo, de que precisamos estar usando cada uma delas de maneira eficiente, como estaremos conversando na próxima quarta-feira. Abençoa o meu irmão, a minha irmã em luta neste dia, nesta semana, neste mês, neste tempo de pandemia. Abençoa-nos, ó Deus, como filhos teus, membros da Igreja Batista Vida Nova, conscientes da missão que temos, mas muitas vezes tão pouco preparados para ela. Abençoa-nos, ó Deus, nos dando consciência no dia a dia, ali no nosso trabalho, no nosso relacionamento conjugal, no relacionamento fraternal, na nossa vida profissional, nos nossos planos e objetivos, que nós estejamos colocando toda a nossa força no Senhor, toda a nossa força no Todo-Poderoso, que garantiu para nós uma salvação tão grandiosa ali na cruz. Abençoa-nos essa noite, dá a tua paz e nos abençoe no restante da semana. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.